A paz de Cristo, meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está maravilhosamente bem. Estamos aqui no dia 19 dos nossos estudos, no capítulo 19 do livro de Provérbios, essa jornada que já está começando a chegar na sua reta final. Amanhã chegaremos a 2/3 do nosso estudo e é muito gratificante. É muito gratificante porque geralmente, ainda mais eu, que sempre tive muita dificuldade de conseguir dar prosseguimento a algo, principalmente algo muito importante, eu sempre desisto no meio do caminho e já passamos do meio do caminho. Isso é muito bom para mim, eu fico muito feliz de saber que eu tenho recebido apoio de vocês, tenho recebido força, tenho recebido palavra. Pessoas da minha igreja têm acompanhado, meus amigos, parentes têm acompanhado, pessoas que eu nem conheço têm acompanhado, e isso é muito feliz, é muito gratificante de saber que a sua voz ela é ouvida de alguma certa forma. E eu espero verdadeiramente sempre poder estar trazendo algum conteúdo diferenciado, algum conteúdo que eu possa estar trazendo a palavra do Senhor para mais próximo de vocês e me aproximar ainda mais do nosso Senhor, como diz a própria palavra, conhecer e prosseguir em conhecer. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 19 Vamos ao capítulo 19 do livro de Provérbios, que começa assim: Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre e o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é um amigo daquele que dá presente. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. O que adquire entendimento ama sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune. O que profere mentira perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira. A sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Grande miséria para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contentações da mulher. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor emprestar o que se concede do pobre, e ele pagará o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçará a tua alma. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção para que seja sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não te visitarás mal nenhum. O preguiçoso esconde a mão do seio, enfada-se de a levar a boca. Fere o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende o sábio, e aprenderá conhecimento. O que aflige seu pai ou afugenta sua mãe, filho, é envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução
de te desviares da palavra do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para a costa dos tolos. No capítulo 19, eu vejo algumas peculiaridades com que já foi dito aqui sobre ansiedade, sobre precipitação, sobre o espírito de querer se antecipar ao problema, às circunstâncias, né? Então aqui eu consegui observar que fatalmente o Senhor, ele abomina, o Senhor, ele está o tempo todo tentando nos alertar, não abomina, perdão, mas ele está o tempo todo tentando nos alertar referente a isso. A confiança que nós temos na nossa própria carne, de querer antecipar os desejos e desígnios do Senhor e a vontade dele, contra a vontade dele. Existe uma batalha muito grande na qual já existe um lado vencedor e mesmo assim nós escolhemos o lado perdedor muitas das vezes, que é a nossa própria carnalidade. E no versículo 2, a palavra está escrita assim: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. O que se apressa com seus pés peca. É exatamente isso que nós estamos falando. O que é o conhecimento? É saber o que Deus espera de nós, é conhecer a palavra dele, é pesquisar, é estudar o que o Senhor tem para nós. E isso, a palavra está dizendo, é bom. Mas o que se apressa com seus pés peca. Então, ou seja, aqui a palavra está dizendo que há um tempo para tudo nessa vida. No Novo Testamento está dizendo isso também, é tempo para tudo, é tempo para sorrir, para chorar, é tempo para tudo. Não creio agora ser no Novo Testamento. Me perdoe, irmãos. Ainda não consigo me recordar. Eu pensei que estivesse, mas eu não tenho certeza. Tá? Mas assim, mas a palavra diz isso, que é tempo para tudo nessa vida. Então, se você entrega nas mãos do Senhor algo, só confia nele e deixa ele agir. Aqui está falando um irmão que está passando por isso agora. Eu quero uma causa muito importante de Deus, mas eu sei que eu sozinho não vou conseguir. Então eu entrego nas mãos dele e faço com que ele consiga enxergar a minha confiança nele, porque eu sei que ele vai fazer alguma coisa. E é isso que nós temos que agir, é assim que nós temos que viver. Amém? No versículo 3 está escrito assim, ó: a estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irá contra o Senhor. Irmãos, geralmente quando a gente se precipita, geralmente quando a gente é ansioso nas decisões do Senhor, a gente acaba quebrando a cara. Às vezes porque não é o momento, às vezes porque não é o que nós queremos para nós, e o Senhor, ele vem e nos impõe uma situação, mas mediante a tudo isso, mediante a toda essa vivência que nós temos, o Senhor, ele está o tempo todo ao nosso favor e ao nosso lado. Mas infelizmente, a gente, por falta de compreensão e entendimento, a gente acaba nos entregando aos nossos próprios desejos, nossas próprias vaidades. E às vezes a gente se ira contra o Senhor, se ira contra Deus. Por quê? Porque Deus, o nosso Senhor, Ele não vai agir pela nossa vontade, Ele vai agir pela vontade dEle. E a partir do momento que nós compreendemos e entendemos isso, a nossa vida modifica e a gente consegue trazer a realidade, a vontade do Senhor. E assim a gente não se ira mais contra Ele, porque a gente entende que é a vontade dEle. Amém? Vamos para o versículo 11, que está dizendo assim, ó: o entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Amém, irmãos? Aqui nós estamos dizendo que o homem, nós não, a palavra está dizendo que o homem, ele tem facilidade de se irar contra as coisas pequenas, contra coisas que muitas das vezes não é para nós nos irarmos, não é para nós valorizarmos, e não é para nós colocarmos mediante as situações o que realmente está acontecendo.
Nós devemos entender que às vezes as batalhas, elas se levantam diante de nós e nós devemos apenas agir de acordo com a vontade do Senhor, que é nós nos acalmarmos, respirarmos e pedirmos a Deus sabedoria para lidar com cada situação. E muitas das vezes que nós não conseguimos lidar com sabedoria, a gente acaba se irando, mas na verdade Deus só está falando para você assim: se você não consegue, meu filho, entrega nas minhas mãos. Entregando nas mãos do Senhor, você consegue resolver seus conflitos e suas transgressões. Amém? No 14, a palavra diz assim: ó, a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Aqui, a palavra está dizendo o seguinte: nós devemos ter paciência para esperar tudo que vem do Senhor. Devemos ter paciência porque se estudarmos a sabedoria, entenderemos que, como já foi dito nesse mesmo capítulo, tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu devido momento de acontecer. E se nós agirmos com sabedoria, o Senhor ele vai nos abençoar. Às vezes não materialmente, mas com certeza espiritualmente. Amém? No 19, a palavra diz assim: o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo novamente. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque nós, às vezes, queremos passar a mão na cabeça de nossos próprios irmãos só porque nós nos convertemos, só porque nós nos voltamos para o Senhor e nós fazemos a vontade de Deus, nos arrependemos, mas isso não tira a justiça de Deus. Se você pecou, se você errou, se você caiu, é simples. É simples. Tão simplesmente, reconheça, assuma, fique, suporte o processo, porque o processo é o que vai te justificar mediante a sociedade e diante de Deus. Porque aquele que não suporta o processo, ele não está arrependido de verdade. Aquele que não suporta a correção, ele não está arrependido verdadeiramente. E a palavra está dizendo: o homem de grande ira tem de sofrer o dano. Então, ou seja, se nós erramos, nós temos que sofrer o dano. Por quê, Bruno? Porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. E nós temos que entender que nova criatura nós somos. Então os erros, os pecados e as falhas do passado não podem ser mais viventes, latentes e visíveis no presente e no teu futuro. Amém, irmãos? No versículo 22, está escrito: o desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Aqui nós estamos dizendo, aqui nós estamos aprendendo que o Senhor está falando conosco o seguinte: que o desejo do homem é a sua beneficência. O que significa isso? Que o meu desejo é bom para mim. O meu desejo ele é maravilhoso. É a sua beneficência. Mas se você parar para perceber, é bom só para ele. E a palavra de Deus, ela não condena, mas ela não concorda com você que só pensa em você. Tá? Mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Por quê? Se você usa somente a sua beneficência, você provavelmente vai enriquecer, você vai agradecer, você vai fazer muito por onde a sua glória. Mas se você é pobre porque você dá aos outros o seu melhor, é muito melhor do que o do mentiroso. Então, ou seja, o Senhor ele se agrada de você que, mesmo sendo pobre, faz o seu melhor e não tenta ganhar vantagem em cima de todas as situações. Amém? E para finalizar, vamos ao versículo 27. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares da palavra do conhecimento. O Senhor aqui está falando de uma forma bem clara. Ele já começa com cessa. O que é o cessa? Para, chega. Não dá, parou. Por quê? Porque se você não parar de agir, de fazer o que você está fazendo, mediante a tudo isso que nós lemos e aprendemos desse capítulo, se você não parar com isso, o seu caminho vai ser o desvio da palavra do Senhor. E Deus está nos alertando: cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares da palavra do conhecimento. Porque a partir do momento que a gente se desvia da palavra do conhecimento, o Senhor ele já não é mais conosco. O Senhor ele se afasta de nós. E por isso nós devemos ter a sabedoria e o entendimento de que o Senhor ele é conosco dentro de todas as situações, mediante a todas as adversidades que se impõem a nós. Então nós devemos ter sabedoria, capacidade, inteligência e boa perseverança, bem-aventurança
se está feliz com a vontade do Senhor, suportar o processo, lidar com as dificuldades, as adversidades, entregar para o Senhor tudo aquilo que você não suportar. Amém? Então, para fechar esse vídeo de hoje, dobre sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Deus, amado, querido Pai. Senhor meu Deus, soberano Pai, querido e amado Rei da Glória. Senhor, estamos aqui nesta manhã, meu Pai, primeiramente para te agradecer, meu Pai, nessa tarde, nessa noite, te agradecer porque o Senhor tem sido fiel, benigno e bendito, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a tua benevolência é o que nos une, é o que nos motiva, é o que nos fortalece mediante a todas as adversidades dessa terra. Senhor, meu Deus amado e querido Pai, mediante a tudo isso eu venho pedir a Ti, Senhor, para que o Senhor esteja conosco nessa guerra, nessa batalha, nessa luta, Senhor. Oh, meu Deus amado e querido Pai, que nós estamos ansiosos, meu Pai, e nós somos precipitados mediante a tudo aquilo que nós queremos de nossa vida. Mas, Senhor, dá-nos a Tua sabedoria, dá-nos o Teu consentimento, dá-nos o Teu ensinamento para podermos lidar com todas as situações, meu Pai. Perdoa-nos, Senhor, se às vezes nos falta sabedoria e entendimento para entender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes nós duvidamos até do Teu poder. Eu sei que sim, nós somos fracos, meu Pai. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes nós duvidamos que o Senhor é capaz e nós sentimos até raiva, nós sentimos até sentimentos negativos diante do Senhor, meu Pai. Então perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos na nossa fraqueza, na nossa transgressão, Senhor. Meu Pai amado e querido, eu te peço para que o Senhor nos dê um espírito de paz, nos dê um espírito de benevolência mediante essas situações. Que nós possamos controlar nossa boca, controlar nossas atitudes, mediante a todas as coisas que acontecem durante o nosso dia, Senhor. Que nós possamos não mais usufruir da raiva como artifício, como instrumento para a resolução de nossos problemas, e sim utilizarmos apenas o Senhor. Ter paciência e fazer o nosso melhor, meu Pai, mediante a todas as coisas que se impunham a nós durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante nossa vida, Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai, para entender que quando o Senhor repreende, meu Pai, o Senhor repreende é para nos abençoar, para nos justificar. Então, Senhor, às vezes nós não entendemos o porquê que estamos passando por cada situação, mas o Senhor sabe, meu Pai. Então eu te agradeço, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor, Tu és maravilhoso. E meu Pai querido e amado, dá no nosso coração, dá no nosso planta, na nossa vida, Senhor, honestidade, um caráter parecido um pouco mais com o do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Que nós possamos andar no Teu caminho e jamais se desviar da Tua promessa, jamais se desviar do Teu querer, do Teu agir, Senhor. Eu te peço, meu Pai querido e amado, sê conosco. Caminha conosco, nos instrui, nos ensina, nos direciona para a Tua glória, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor é o amado da minha alma. Então, meu amado, eu te peço, permanece comigo até o fim da minha trajetória. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado por mais um dia estar me acompanhando nesse ensinamento, estar me acompanhando nessa trajetória linda e maravilhosa. E eu te peço, sede prudente, sede vigilante, jamais esmoreça a tua fé e teu coração, permaneça firme nas promessas que o Senhor tem para você. E qualquer coisa que você precisar, esse teu irmão está aqui para poder te auxiliar, para poder te ajudar e caminharmos juntos mediante a todas as suas adversidades. O que você quiser, pode vir me procurar. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.